Então, Nakati. Então nós estamos, como toda segunda-feira, a gente estuda a essência de todos os conselhos, que é um livro em que o nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj pede para um discípulo ler o Néctar da Instrução de Srila Prabhupada, e ele vai comentando praticamente frase depois de frase. Então nós já estamos nos comentários de Srila Prabhupada e Srila Gurudeva ao 6º e ao 7º versos do Néctar da Instrução, do Shri Upadeshamrita. Então agora ele já está comentando o verso 7º, que é Syat Krishna Nama Charitadi Sitapya Vidya Pito Patapta Rasanasya Narochikano Kintuadarad Anujinam Kalusai Vajusta Swadvikramad Bhavatitat Gadamula Ahantri. O santo nome, o caráter, os passatempos e as atividades de Krishna são todos transcendentalmente doces como o açúcar candy. Embora a língua de alguém que está doente com icterícia, a icterícia da avidya, ignorância, embora essa língua não consiga saborear nada doce, é maravilhoso que simplesmente por cantar com toda atenção estes doces nomes todo dia, desperta na língua um sabor natural, um gosto natural, e a doença, essa doença, da avidya, da ignorância, aos poucos é destruída pela raiz. Então a Srila Gurudeva, estava aqui. A Gurudeva estava falando sobre o cantar do Santo Nome, que a gente deve tentar compreender essas coisas. Se não saem lágrimas de nossos olhos, se os pelos do nosso corpo não ficam eriçados, não ficam arrepiados, e o nosso coração não derrete, então devemos saber que somos muito desafortunados. Devemos ter feito muitas ofensas, devemos ter cometido algumas ofensas, e estamos cheios de anatas. Tudo sobre Krishna é transcendentalmente doce, mais do que o açúcar ou o mel, mas mesmo assim não temos nenhum gosto por ele. Por isso, deve haver alguma razão para isso. Aí Gurudeva pede para o devoto continuar lendo, Naturalmente, eles são tão doces como o açúcar candy, que é agradável para todos. Todo mundo gosta de açúcar candy. A ignorância, contudo, é comparada à doença chamada icterícia, que é provocada por secreções biliares. Atacada pela icterícia, a língua de uma pessoa doente não pode saborear o açúcar candy, não pode sentir no paladar, não pode sentir o gosto do açúcar candy. Pelo contrário, a pessoa que tem icterícia considera algo doce muito amargo. A avidya, a ignorância, da mesma forma, perverte a capacidade de saborear o palatável, o transcendentalmente palatável nome, as qualidades, a forma, os passatempos de Krishna. A despeito desta doença, se alguém com todo cuidado e atenção adota a consciência de Krishna, cantando o santo nome e ouvindo as qualidades transcendentais de Krishna, sua ignorância será destruída e sua língua conseguirá saborear a doçura da natureza transcendental de Krishna e seus apetrechos, tudo que pertence a Krishna, seus objetos transcendentais. Aí o devoto lê esse trecho de Srila Prabhupada. Agora o Gurudeva vai
fazer um comentário. Vamos ver um exemplo. Krishna é como o açúcar candy. Seus nomes são como o açúcar candy. E da mesma forma, seus passatempos. Akrura trouxe Krishna e Baladeva para o conselho de Kamsa em Rangastali, onde tinha aquela arena. Chanura, Mustika, Kamsa e muitas outras pessoas malévolas estavam ali. 12 tipos de pessoa viram Krishna de 12 maneiras diferentes. Era sempre o mesmo açúcar candy, Krishna, mas todos o saborearam com humores diferentes. Aí Gurudeva pergunta, como é que Kamsa saboreou Krishna? Aí o devoto responde, ele viu Krishna como a morte personificada. Sim, Gurudeva diz. Na verdade, ele começou a tremer ao ver Krishna. E os outros cortesãos de Kamsa, seus companheiros, seus comparsas, como eles viram Krishna? Ashanir, os lutadores viram Krishna como um raio. Ele está citando um verso super famoso do Bhagavad, né? Nirnam Naravara, as pessoas comuns ali presentes viram que Krishna era muito belo e maravilhoso. Entre todas as pessoas, ele é o mais belo e ele é o máximo, tendo todas as boas qualidades e opulências. Aí depois continua o versinho. Strinam Sumaro, todas as esposas de Jadava viram Krishna como Kamadeva, da dinastia, né, dos Jadavas, Cupido. Elas ficaram todas encantadas com Krishna. Gopanam Sajano, e todos os gopas, os vaqueiros, viram Krishna como seu amigo. Subal e Siddham estavam lá. Swapitro Shishu e Nanda Baba, Vasudeva e Devaki o viram como filho. Os Gyanis, Brahma Gyanis, e todos os demais viram Tattvam Param Yoginam Tattva Paratattva. Então, quando eles viram Krishna, eles viram Krishna como o yogi supremo. Aí o Gurudeva continua citando esse mesmo verso. Mrityur Bhojapate. Kamsa o viu como a morte. Asatam Kshiti Bhujam. Todos os reis malévolos que haviam sido convidados por Kamsa viram Krishna como o seu controlador e o temeram. E Vrishnam Paradevata, os membros da dinastia Vrishni, encararam Krishna como seu Paradevata, Istadeva, sua suprema deidade adorada. Desse modo, 12 categorias de pessoas estavam ali e cada uma teve uma visão diferente de Krishna. Kamsa era um rogi. Rogi é uma pessoa que tem roga, que está doente. E ele tinha esta icterícia da ignorância. E os seus cortesãos, né, os membros da sua corte, também estavam com icterícia. Mas cada um tinha a doença num grau diferente. Eles eram bhaktas de níveis diferentes. Todos saborearam o mesmo Krishna. Mas Kamsa e os membros da sua corte ficaram com raiva. E os pais de Krishna, as Jadavis, os Vaishnavas e todos os demais ficaram muito felizes de ver Krishna. Por isso, o Gurudeva está dando esse exemplo desse passatempo para dizer que Krishna é como o açúcar candy. Mas quando você prova o açúcar candy primeiro, se você está doente, né, você está com icterícia, ele vai ter um gosto bem amargo mesmo. Mas, à medida que você for chupando o açúcar candy, a doença irá embora. Aí depois você vai acabar descobrindo que o açúcar candy, na verdade, é muito doce. Então, quando isso acontecer, aí você poderá concluir que a sua roga, a sua doença, se foi.
Aí o devoto lê mais um trechinho de Srila Prabhupada dizendo assim: essa recovery, recuperar a saúde espiritual é possível apenas pelo cultivo regular da consciência de Krishna. Gurudeva diz: não devemos desistir. Não tem gosto de nada agora. Se não tem gosto de nada agora, não tem problema. Você deve continuar de qualquer maneira. Se der sono, sem problema. Cante em voz alta, bem alta. Um Vaishnava, que o Gurudeva diz que era Shiksha Guru dele, contou uma vez: quando eu entrei em contato com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, no começo da minha carreira como devoto, eu sempre dormia quando cantava. Ele está contando para o Gurudeva, né? O Gurudeva está repetindo para a gente. Mas aí eu descobri uma maneira de ficar acordado. Em cima de mim, no quarto onde eu ficava no templo, tinha um gancho. Eu peguei uma cordinha, amarrei a minha sica àquela cordinha e prendi no gancho assim. E cantava Harinama. E se vinha o sono e a minha cabeça decaía assim, então a corda puxava com toda a força a minha cabeça de novo para cima. Assim, a noite inteira eu passava cantando Harinama assim. Esse devoto é famoso. Ele era Narahari Dada. Que ele fazia servo o dia inteiro. Ele ficava o dia inteiro no templo fazendo servo. Aí o único momento que ele tinha para cantar já era de madrugada. Aí ele fazia isso. Depois disso, nós percebemos que quando ele já era idoso, ele vivia cantando. Mesmo sem ter a mala, japa mala. Sem problema, ele estava sempre cantando. Eu estava andando com a japa mala, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele era muito querido de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami e um amigo do peito do nosso Gurudeva. Todos os sannyasis e Vaishnavas sêniores o chamavam de Narahari Dada. Dada que significa grande irmão, né? Grande irmão, irmão mais velho, né? Seria também, né? Da mesma forma eles chamavam meu Gurudeva de Vinoda Dada, que é o nome que Srila Bhaktivedanta Keshav Goswami Maharaj recebeu de Srila Bhaktisiddhanta foi Vinoda Bihari, né? Então Narahari Dada era a mãe de toda a missão Gaudiya. Ele prendia a sica dele no teto para cantar Harinama. Então, se você estiver dormindo, você pode prender a sua sica em algum lugar e assim você vai ficar desperto. Alguma medida deve ser tomada, qualquer coisa, para manter o sono distante. Então, quando vier o sono ou a lácia, que é a preguiça, então cante em voz alta: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você também pode pular. O Deva está dando várias dicas, né? Então, dessa maneira, a Nidra, o sono, vai desaparecer. Pula. Até pular, você pode cantar pulando, né? Então você vai poder se sentar e se lembrar dos passatempos de Krishna, como Damodara Lila e outros passatempos, e em pensamento ir para Govardhana e Vrindavana, Parikama, enquanto estiver cantando. Aí Gurudeva pede para o devoto continuar lendo. Quando alguém no mundo material tem mais interesse pelo modo materialista de vida do que pela consciência de Krishna, essa pessoa com certeza está doente. Aí Srila Gurudeva fala: quase todos nós somos assim. Eu acho que é rara a pessoa que tem gosto pela consciência de Krishna. Essas pessoas não estão em nada preocupadas com assuntos mundanos, sobre como vou subsistir, como serei feliz,
como teria uma casa linda ou algo mais assim. Essas pessoas não voltam o seu pensamento para essas coisas. Como é que eu faço para fazer com que o nosso amor e o nosso afeto sejam qualificados? Esse é o único esforço deles, nosso amor e nosso afeto, né? Para o Guru, Vaishnavas e Krishna. Aí o Gurudeva pede para o devoto continuar lendo. A condição normal é permanecer um servo eterno do Senhor. Divera Swarupa Roy Krishnera Nityadas. Esta condição saudável se perde quando o ser vivo se esquece de Krishna por ter se sentido atraído pelos aspectos externos da energia Maya de Krishna. Prabhupada falando, né? Esta palavra, este mundo de Maya, chama-se Durashraya, ou seja, Dura Ashraya, que significa um abrigo falso ou ruim. Aquele que deposita sua fé em Durashraya torna-se candidato para ter esperanças falsas. No mundo material, todos estão querendo ser felizes, embora suas tentativas materiais sejam frustradas a cada passo. No mundo material todos estão tentando ser felizes e, embora suas tentativas materiais sejam frustradas a cada passo, por causa de sua ignorância, eles não podem compreender os seus próprios erros. As pessoas procuram retificar um erro cometendo outro erro. Esta é a maneira da luta pela vida. É assim que é a luta pela vida no mundo material. O Prabhupada gostava de falar muito dessa expressão, né? Luta pela vida. Se alguém nesta condição é aconselhado a adotar a consciência de Krishna e ser feliz, ele não aceita essas instruções. Este movimento da consciência de Krishna está sendo difundido no mundo inteiro apenas para remediar, para consertar essa ignorância grosseira. As pessoas em geral são desencaminhadas pelos líderes cegos. Os líderes da sociedade humana, os políticos, os filósofos, os cientistas, são cegos porque não são conscientes de Krishna. Segundo o Bhagavad Gita, como eles não têm, ou como eles carecem de conhecimento verdadeiro devido ao seu modo de vida ateísta, na verdade eles são patíveis pecaminosos e os mais baixos da humanidade. Aí, o Prabhupada cita aquele verso famoso: Namando Skritino Mudha Prapadyante Naradama Mayaya Parita Gyana Asuram Bhavam Ashrita. Krishna está falando das 4 pessoas que não querem saber dele. Aqueles canalhas que são grosseiramente tolos, os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que partilham da natureza ateísta dos demônios, esses não se rendem a mim. Essas pessoas, o devoto continua lendo o comentário de Srila Prabhupada, essas pessoas jamais se rendem a Krishna e se opõem ao esforço daqueles que querem o refúgio de Krishna. Quando esses ateístas se tornam líderes da sociedade, toda a atmosfera fica sobrecarregada de ignorância. Em semelhante condição, as pessoas não sentem muito entusiasmo para receber este movimento da consciência de Krishna, assim como uma pessoa doente que está sofrendo de icterícia não saboreia o gosto do açúcar cândido. Contudo, é preciso saber que o único remédio específico para a icterícia é o açúcar cândido. Da mesma forma, no atual estado confuso da humanidade, a consciência de Krishna, o cantar do santo nome do Senhor, é o único remédio para endireitar o mundo. Aí Gurudeva pede para falar agora, vai fazer um comentário sobre esse trecho do comentário de Srila Prabhupada ao 7º verso. Eu quero lhes contar uma coisa.
Gurudeva. Certa vez, eu peguei uma pedrinha e a atirei num lago bem grande. O lago tinha 2 a 3, não, tinha uns 6 quilômetros de diâmetro, bem grande mesmo, né? Quando eu atirei a pedra, aí se formaram círculos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até que eles chegaram à margem do lago. Aqueles círculos, eles se formavam e se dirigiam para aqui, para lá, para toda parte no lago. Se a pedra é atirada muito perto de uma das margens do lago, dali os círculos se espalham por toda parte do lago. Dessa maneira, se alguém canta Hare Krishna, o que acontece? Esse Mahamantra vibra no ar e vai para o extremo último do mundo, vai lá para a calota do mundo. Não apenas neste mundo onde nós estamos, mas essa vibração do cantar de Hare Krishna, ela cobre o universo inteiro, Swarga, Marsya, Patala e até Vaikuntha e além de Vaikuntha. Não há fim para o poder dessa vibração. Isso também está no Amor Divino Amor, né? O Deus fala sobre também. Todos são afetados por esta vibração. Ela purifica a atmosfera do mundo inteiro. Suponha que eu esteja sentado aqui cantando, ou algum cantor famoso esteja cantando. Eu posso estar em qualquer parte, em qualquer recanto distante do mundo, e estar cantando na frente de uma máquina. O Gurudeva quer dizer um rádio, né? Está numa estação de rádio, quer dizer. Se os outros, em qualquer parte do mundo, ouvirem os seus rádios, ou qualquer outra máquina que esteja transmitindo a canção, a minha voz vai vibrar mais lá, nesses lugares distantes, e eles vão ouvir claramente. Mas aqueles que não têm máquinas, que não têm rádio, que não têm televisão, eles vão sentir algum efeito? Sim. A vibração vai chegar até lá, muito embora eles não possam ouvi-la. Aí Gurudeva está falando do cantar do Mahamantra, né? Mesmo que a pessoa muito distante não possa ouvir a vibração, mas essa vibração vai purificar a atmosfera do mundo inteiro. Se você canta mais e mais Hare Krishna, especialmente quando todos estão cantando em grandes congregações, este som vai atingir todos os cantos e a atmosfera inteira será purificada. Por isso, não pensem que é inútil fazer Kirtan. Todos no mundo inteiro receberão o efeito, né, terão o efeito e serão purificados muitíssimo por esse cantar. Se nós cantarmos como Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, como Srila Prabhupada, o nosso Narottam Das Thakur, o nosso Rupa Goswami, que cantavam Hare Krishna o tempo todo, o que acontecerá? O que acontecerá? Esse cantar tem duas funções, uma interna e outra externa. Por exemplo, quando nós atiramos uma pedra na água, vemos externamente alguns círculos se expandindo por toda parte. 1, 2, 3, 4, 5. Mas internamente há um poder, uma força que faz isso. Então, se você cantar externamente, você sentirá o seu efeito e se movendo por todas as direções, fazendo com que toda a atmosfera fique bem pura. Mas internamente, o que o cantar vai fazer? Qual será o efeito? Ele vai mudar o seu coração. Não apenas o seu coração, mas ele vai tocar no coração de todos que estão no mundo inteiro. Dessa maneira, vocês vão desenvolver Krishna Prema. Nós não estamos nos dando conta disso, mas ainda assim, mas é assim que funciona.
Por isso, vocês devem saber que este nome é poderosíssimo. Se você não tem root, né, se você não tem gosto ainda, mas ainda assim continua cantando, você perceberá que eventualmente você terá um gosto por cantar e o seu coração mudará, se transformará. O seu Krishna Prema se desenvolverá e toda a atmosfera ficará puríssima. Por isso, tenha firme fé nisto. Este mundo jamais poderá ajudá-lo. Não tente desfrutar de nada aqui. Procure desenvolver um sentimento, um humor espiritual. Isto é a consciência de Krishna. Nós vemos como Swami Ji pregava a consciência de Krishna tão, como se diz, tão determinadamente. Mas o que aconteceu? Devotos que praticaram a consciência de Krishna por tanto tempo, mesmo 20, 25 anos, que cantavam, se lembravam e faziam tantas atividades de bhakti, abandonaram tudo e foram embora. Por quê? Isso deve ser por causa de algumas ofensas. Ou, desde o começo, eles não sentiam gosto. Eles queriam provar coisas mundanas e abusaram do Kirtana e do Harikatha para seus propósitos mundanos. Eles não queriam desenvolver Krishna Prema. Eles estavam pensando, através desse cantar, todos virão e me prestarão honras, e assim eu vou saborear todas essas coisas mundanas. Todos vão me dar pranam. Eles vão me dar o que eu quero. Lacas e lacas de dólares. E então eu vou comprar um carro por uma laca e vou decorar meu quarto todo em ouro. Assim eles são privados de bhakti. Por isso sempre se lembre dessas coisas e cantem apenas para ter bhakti e estar em Vrindavana. Aí Gurudeva pede para ele continuar lendo, que Gurudeva também está segurando o livrinho, né, de Prabhupada. Ele pede para continuar lendo a partir da verdadeira doença está no coração. Frase forte de Prabhupada, né? A verdadeira doença está no coração. Né? Como Prabhupada também sempre gostava de dizer, né? Qual é a verdadeira causa do sofrimento? As pessoas estão sofrendo por inúmeros motivos. Tem pessoas que estão com doenças terminais, né? Que acabaram de perder um ente querido, né? Ou que o time de futebol perdeu no fim de semana. Mas qual é a causa desse sofrimento? Prabhupada dizia que a única causa do sofrimento é a ignorância. Né? Aí Prabhupada diz aqui, a verdadeira doença está no coração. Se a mente for limpa, contudo, se a consciência for purificada, a pessoa não conseguirá, não poderá ser prejudicada pela doença material. Ela não vai ser afetada pela doença material. Aí Gurudeva fala assim, comentando sobre esse trecho do Néctar da Instrução, ele fala assim, nós não temos medo, nem nos preocupamos com doenças materiais. Elas não podem nos fazer mal. É esta doença do coração, como o Prabhupada falou, que vai nos fazer mal. Mas nós estamos preocupados apenas com nossas doenças externas e não com nossas doenças internas. E por isso, como se diz, nos ocupamos em todo tipo de prazer material. E assim a nossa doença vai crescendo. Aí o devoto pede para o devoto continuar lendo. Para limpar, para purificar a mente e o coração de todas essas concepções erradas, esses equívocos, deve-se adotar este cantar do Mahamantra Hare Krishna. Aí Gurudeva fala, eles devem aceitar o processo autorizado. Caso contrário, não será frutífero
e a doença externa evoluirá. O devoto lê mais um pouquinho. Então, isso de cantar o Mahamantra Hare Krishna é fácil e benéfico. Cantando o santo nome do Senhor, aquele que canta se liberta imediatamente do fogo abrasante da existência material. Gurudeva fala: aqueles que estão seguindo e sempre cantando dizem: eu canto 16 voltas todo dia. O meu santo mestre me disse para fazer isso. Então, se eles estão cantando e pregando todo dia aqui e ali, por que eles estão caindo? Qual é a causa? Nós devemos nos perguntar por quê. Deve haver alguma falha no processo. Devemos procurar descobrir onde está essa falha. Na verdade, quer dizer que, por exemplo, no processo tem um furinho, né? Aí a falha vaza pelo furinho. Aí ele diz: então nós devemos procurar descobrir onde está esse furo para remendar o vazamento. Caso contrário, a água não será retida e vai vazar por esses furos, que seriam os furos no processo, né? Os equívocos, os conceitos errôneos e assim por diante. Então, por isso, assim, se a gente tiver essa atitude, a nossa água vai se perder. E por isso devemos ser cuidadosos em relação a todos esses assuntos. Aí o devoto continua lendo o que Prabhupada diz. Prabhupada fala assim: há 3 etapas no cantar do santo nome do Senhor: a etapa ofensiva, a etapa de redução das ofensas e a etapa pura. Quando o neófito passa a cantar o mantra Hare Krishna, em geral ele comete muitas ofensas. Há 10 ofensas básicas, e se o devoto as evita, ele pode vislumbrar a próxima fase, que fica entre o cantar ofensivo e o cantar puro. Quando o cantor chega à fase pura, ele se liberta imediatamente. Isso chama-se Bhava Mahadavagni Nivapana. O está citando Shikshastra. Assim que ele se liberta da fogueira abrasadora da existência material, o que ele pode experimentar? Saborear o gosto da vida transcendental. A conclusão é que, a fim de se livrar da doença material, é preciso adotar o cantar do mantra Hare Krishna. O movimento da consciência de Krishna destina-se especialmente a criar uma atmosfera na qual as pessoas possam adotar o cantar do mantra Hare Krishna. Aí Gurudeva fala: a Gurudeva está dando uma bronca aqui. Agora, algo de errado deve estar acontecendo, muito errado, porque os devotos que estão vindo ouvir Narayana Maharaj, que querem ter darshan da deidade e ouvir Harikatha, estão sendo banidos de visitar certos templos. Por quê? Se alguém está cantando e você vem até... Se alguém está cantando e você vem até essa pessoa, ele diz: você não pode vir aqui, você é uma pessoa, é um farsante. Isto é uma ofensa e uma causa e um motivo sério de preocupação. Então, vocês sempre devem ter muito cuidado para não fazer isto. Aí assim termina o comentário de Srila Gurudeva. No dia seguinte, que aqui são vários encontros consecutivos, né? No dia seguinte ele vai continuar falando sobre ainda o verso 7º e depois vai o verso 8º, né? Que é o verso famoso. Mas nós estamos com o nosso tempo regulamentar esgotado e continuamos, né? Se for pela graça de Guru e Goranga, a gente continua na semana que vem.
Jai Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Shila Prabhupada, Patita Pavan Ki Jai, Shri Gurudev, Patita Pavan Ki Jai, Rupa Nuga Guru Bhaga Ki Jai, Gora Bhaktavinda Ki Jai, Vancha Kalpa Tarvascha, Krita Sandhya, Vaishnava Danda Vat Pranams, Jai Shri Radhe.